Capítulo 2 Depois do Muro de Cristal. O Muro de Cristal nesse instante não poderiam imaginar que tinham atravessado sem saber. Um portal dimensional. E se encontravam no lugar onde os vivos encarnados e os vivos desencarnados podem se encontrar eles, estavam preocupados e surpresos porque o Parque do Sabiá era um lugar comum onde eles costumavam passear e fazer as suas pesquisas. E por mais que caminhassem por lugares escondidos, nunca tinham se perdido. Daquela maneira, entretanto, havia um ponto brilhante que se divisava ao longe se eles ainda não tinham percebido era. À entrada do portal podia-se ver um ponto flutuante entre duas árvores, que mais parecia com uma pequena bolha de sabão brilhante e crocante formando o arco-íris multicor atravessada por um raio de sol, que parecia girar ele a alguém igual se espreguiçaram fazendo alguns alongamentos ainda entre as folhas. Podia-se perceber que o dia estava radiante. A temperatura era amena, porém a fome apertava. E quando comentaram sobre o assunto quem falou não temos mais pão nem mortadela. Então Eliel se lembrou da árvore de frutas vermelhas apetitosas e diz: parece-me que se orientar um pouco do poder encontrar uma árvore da qual me alimentei ontem. Ou pelo menos acho que foi ontem. Então vamos, diz o bom satisfeito. Já imaginando que poderia se alimentar, seguiram caminhando pelo bosque ao mesmo tempo, admirando a natureza, pródigo em belezas diferentes ao que estavam acostumados a ver. Finalmente chegaram a uma árvore grande, rodeada de frutos vermelhos caídos. No chão, frutos bonitos, brilhantes, cheiroso chão. Parecia ser um tapete de fruta. Curiosamente, os frutos não estavam estragados, notavam-se fresquinhos e convidativos. Por isso, os três comeram até satisfazer e beberam com as próprias mãos água de uma pequena vertente. Na realidade, pensando bem, esta paisagem me remete à imagem do paraíso. Diz o Gui verdade. Diz o bom. Mas onde é que finalmente estamos, diz Eliel. Eu não quero nem pensar o que nossas esposas acharão de nossa ausência, diz o bom. Será que já sepultaram? Diz Eliel. Os três começaram a rir dos próprios comentários como sempre. Guiam previsor. Deu a voz de comando: bom, seja o que for que está acontecendo, certo? É que devemos começar a andar para algum lado porque é importante que encontramos uma saída para casa pelo bem de nós mesmos, daqueles que nos esperam nesse instante começar a chover intensamente e rapidamente. Forças de água barrenta aqui e ali mudavam a beleza da paisagem, e o céu tornava-se cinzento e escurecia de imediato que andar que nada. O certo de que precisaram correr a toda velocidade. E mesmo assim se molharam tanto que ficaram encharcados dos pés à cabeça distante. Avistaram uma claridade muito brilhante, que parecia ser um muro alto e grosso de um grosso vidro pouco transparente, que ainda assim mostrava o outro lado onde se podia ver o que, no momento eles acharam que era, um lago de água brilhante onde o dia ensolarado fazia tremer luzir os raios de sol numa água cristalina. É claro que o dia ensolarado do outro lado do muro de vidro, porque onde eles se encontravam chovia torrencialmente com tanta força que chegavam a sentir dor nas costas, quando as grossas gotas golpeavam os corpos molhados. Chegaram finalmente dito, e como no alto existia um tipo de saliência encostando ao muro por dia, se ter alguma defesa contra as gotas. Por isso os três encostaram-se ao muro, e qual não foi a surpresa quando o muro os engoliu como se fosse de gelatina e os três caíram no lago, que para a sorte deles era de água rasa, tanto que depois do susto ficaram de pé admirando o boque aberto, pois que o fundo do lago era de pedrarias muito brilhantes que pareciam ser diamantes, subesmeraldas, pérolas, já desenture. Outras, é claro que na cabeça deles embaralhavam as interrogações, porém como deste lado do muro o dia caloroso parecia convidativo para um banho, deitaram-se na água morna e cristalina, brincando com as pedrinhas escorregadiças que se deslizavam nas mãos. O universo aos pés. De pronto um assobio lhe chamara a atenção, e ao desviar o olhar para a beira do lago, enxergaram uma silhueta alta com roupas monges esgrimia um cajado, lhes intimando a sair depois de tanto tempo, sem ter visto uma viva alma pelos lugares onde andaram. Ficaram estáticos e um pouco temerosos. Ainda que a figura se comportasse de maneira amigável nos seus gestos, encaminharam-se precavidamente. Quando chegaram à margem, foram surpreendidos por caloroso abraço e saudações de bem-vindas pelo homem que parecia conhecê-los muito bem.
já que ele os chamava claramente pelos seus apelidos. Gingon e Eliel, que alegria tanto tempo que os esperávamos. Finalmente vocês chegaram depois de cumprimentá-los com uma inclinando as mãos. Do mesmo modo que fazem os karatecas ou lutadores com leve sinal, eles indicaram que deviam segui-lo, ao que os três responderam entre surpresas e espantados, continuando atrás deles, que na medida que iam avançando se juntavam a outros que se dirigiam na mesma direção, a relva úmida que ornava a margem do lago de um verde